Olá, eu sou Simone Ages, terapeuta e facilitadora enneagramática. E nesses 20 anos de trabalho, eu constatei que cada passo que você dá dentro do enneagrama, ele é profundo e verdadeiro. Por essa razão, eu desenvolvi uma forma de passar para vocês de maneira eficaz esse conhecimento, para que a gente realmente possa crescer como ser humano. Porque não existe nenhum caminho que não seja através do autoconhecimento. Se você quiser uma vida plena, se você quiser realmente atingir esse estágio de evolução interior, de paz interior, se autoconheça. Para você poder acessar esse conhecimento, basta você acessar o link, se inscrever e lá estarão disponíveis 3 vídeos aula por uma semana para que vocês possam realmente estudar, compreender algumas coisas. É o primeiro passo para uma transformação verdadeira na sua vida. Bem-vindos à aula 2 do Enneagrama. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Enneagrama. O Enneagrama é um símbolo metafísico em movimento que possui características infinitas para que a gente possa conseguir se desenvolver. Gurdjieff sabia bem disso quando trouxe esse símbolo para o Ocidente. Ele trouxe esse símbolo pensando principalmente na questão fundamental de que todo ser humano precisa acessar a sua essência para que possa ficar bem no mundo, para que possa contribuir no mundo. O Gurdjieff dizia que o ser humano é dividido em três grupos. O grupo dos instintivos, o grupo dos emotivos e o grupo dos racionais. Quando há um processo evolutivo de integração, de evolução dentro do tipo, que ele caminha para uma outra flecha que seria a criança anímica, seria a parte que lhe faltou na infância, no seu processo de criação, e muitas vezes ele passa a conseguir integrar esses aspectos que lhe faltaram, que tem a ver com essa parte internalizada desse si mesmo, que ficou, de certa forma, reprimido. Isso significa, principalmente, que todos nós caminhamos pelo Enneagrama por várias flechas. E essas flechas, muitas vezes, se misturam à nossa tipologia, e essa tipologia, ela começa a ficar mais branda. Nós deixamos de ser tão caricatos do nosso tipo e passamos a exercer alguns outros movimentos internalizados. Algumas pessoas me perguntam, então quer dizer que quando eu integro, quando eu evoluo, eu deixo de ser esse número e vou para outro? Não, você continua sendo esse número e você passa a integrar os aspectos que te faltaram. Vamos falar agora da cura pelo sistema do Enneagrama. Eu nem diria que seria uma cura, mas seria um caminho de integração verdadeiro, realmente de nós reconhecermos a nossa essência, tal qual somos, na nossa naturalidade. O Enneagrama é uma dessas ferramentas, é um desses caminhos, e eu diria que um dos mais importantes. Eu gostaria até que todo mundo pudesse ter acesso a esse caminho, porque esse caminho nos permite conhecer muitas das nossas faces, daquelas faces que nós deixamos escondidas ou que de alguma forma foram sufocadas na nossa vida. Por essa razão, normalmente, o caminho de cura do Enneagrama nos leva a entrar em contato com as nossas virtudes, com o nosso caminho de integração mais profundo, com os números que nos levam por esse caminho de luz. A cura, para primeiro a gente aceitar que a gente vai ser curado de alguma coisa, aceitar um processo de cura na nossa vida, nós primeiro precisamos entender que existe um desequilíbrio em nós, algo que não está bom, algo que não está correto. E nós sabemos que todo o processo de diagnóstico, digamos assim, quando você vai no médico, recebe um diagnóstico não muito favorável, a primeira coisa que normalmente as pessoas fazem é negar. Elas negam que estão doentes. Elas não aceitam muito bem o próprio diagnóstico. E aí, para passar pelo outro processo, né, caminhar, tem a revolta, tem os estágios dos processos de cura, tem um estágio muito importante que se chama aceitação. Quando eu aceito que existe algo para ser curado em mim, eu consequentemente eu me abro para aquilo que pode ser a ferramenta para que eu possa me melhorar, me transformar e transformar a minha vida de alguma forma. O Enneagrama é uma dessas ferramentas. Todo ser humano, vamos imaginar, né, mesmo para quem não acredite numa questão mais religiosa ou filosófica, todo ser humano, quando ele nasce com uma essência, características básicas, né, virtudes,
sentimentos, coisas que ele traz de forma intrínseca. E essa ligação com essa presença na sua própria vida, ou uma ligação superior, digamos assim. O ponto 9 do triângulo simboliza exatamente isso. Ele simboliza a ligação, esse ligar com esse universo de infinitas possibilidades e de essência. Vamos falar agora do triângulo da queda, que está intimamente ligado com a relação do ser humano, do ser ligado ao seu eu superior, à sua essência mais profunda. Para a gente poder explicar o triângulo da queda, que na verdade movimenta todo o eneagrama, a gente primeiro tem que estar falando o que significa a lei do 3. Quando uma força superior precisa se manifestar na Terra de forma material, nós precisamos de um ponto neutro, um ponto positivo e um ponto negativo, ou seja, uma energia positiva, uma energia negativa e uma que interaja de forma neutra para que as coisas se manifestem na Terra. A lei do 3, ela traz na essência 3 números, o 3, o 6 e o 9. A sombra é um aspecto do nosso inconsciente que nós rejeitamos, que nós esquecemos de alguma forma que existe, porque a nossa sociedade de alguma forma não aceita nada que não tenha um certo controle. E a sombra, na maior parte do tempo, ela não tem o seu controle. E tem muita coisa boa e muita coisa ruim também no nosso inconsciente. Os processos de trauma que nós vivemos durante a nossa vida, eles ficam armazenados. A gente acha que a gente resolveu, que a gente curou, mas existem essas memórias inconscientes que de alguma forma dão origem a alguns processos que muitas vezes nós desencadeamos e precisamos tratar ao longo da nossa vida. E no eneagrama nós temos um número que é o número da nossa sombra. Quando a gente cai mais uma vez, a gente bate na nossa sombra. Vamos falar um pouquinho das paixões do eneagrama. O que significa as paixões no caso do eneagrama? Bom, primeiro de tudo a gente vai definir um pouquinho esse conceito de paixão. Paixão tem muito a ver com aquilo que é uma distorção na nossa persona. A paixão, ela nos desestabiliza, ela faz a gente perder mais ou menos o foco do nosso equilíbrio, faz a gente perder a conexão com a nossa essência. A paixão, ela arde muito, ela queima muito e ela consome muito rápido a nossa vida. Um ego movido à paixão é um ego movido à ilusão. Normalmente, nas tradições religiosas, nas grandes tradições espirituais, a gente entende a paixão como um caminho de perdição, é um caminho que a gente se auto-sabota, é um caminho onde as nossas motivações elas são distorcidas. Os mecanismos da personalidade, consequentemente o medo, ele é gerado lá na infância, ainda quando nós somos bebês. Normalmente, os bebês eles têm necessidades básicas, que são atendidas ou não pelos seus pais, até porque esses pais muitas vezes não conseguem perceber essas necessidades. Até eu diria que muitos desses pais, eles não conseguem nem mesmo compreender a si mesmos. Então, algumas reações que eles têm em relação aos seus filhos não são propositais, mas acabam gerando insegurança e medo nessas crianças. Então, por exemplo, vamos tentar trabalhar esse medo fundamental, porque esse medo fundamental traz para nós exatamente o ponto gatilho que faz com que a gente manifeste na nossa vida, muitas vezes, algumas reações. Em relação ao estresse, como todo mundo vive em estresse, na verdade não tem ninguém que não sofra o estresse da vida, todas as pessoas que estão em um movimento de estresse, elas passam a manifestar características de um outro tipo, que é exatamente como ele reage no ambiente quando ele está em alguma pressão ou sofrendo algum tipo de desequilíbrio. Então é possível sim a gente estar usando muito essa característica da integração e da desintegração para buscar a nossa essência. Porque mesmo um número de estresse pode ser favorável se a pessoa estiver em equilíbrio no sentido de evolução,
e ela consegue integrar nos níveis de desenvolvimento superiores e utilizar essa característica a seu favor. Isso pode ser muito positivo, porque o estresse nem sempre é tão ruim assim. Às vezes o estresse permite que você equilibre as forças.